Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, em várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 13 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz um poema de Murilo Mendes. Você confere isso na fonte, embaixo do texto, né, que vai sempre dizer de onde veio o texto, quem é que escreveu. E o texto diz o seguinte: o farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre, não faz mal, está boa gente, vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então aqui a gente tem uma brincadeira, né, uma crítica, uma ironia em relação à colonização do Brasil, né? Então o Brasil, que era um país onde moravam os índios, e de repente chega o Cabral, né, que é aquela pessoa que vai descobrir o Brasil. Não, né, ele vai descobrir, vai explorar, vai vender, não vai vender porque não era dele, mas vai ali, né, dar chance para o domínio, vai ali favorecer o processo de exploração. Então tudo depende do ponto de vista pelo qual a gente olha, né? A gente aprender que o Brasil foi descoberto, não, né, o Brasil foi explorado, o Brasil foi invadido. Não foi descoberto, né? Não precisava ter sido descoberto. E aí, cadê os anjos, né? Esse consenso, né? Esse senso comum de que existe sempre um anjo guardando, mas onde estava dos índios, né? Que foram tão explorados e ninguém fez nada. Então ele brinca aqui com o modo como o Brasil foi descoberto, né? Com o modo como ele foi explorado, como eu disse, né? Invadido, na verdade, não descoberto. Então primeiro por Cabral, né? Por Portugal, depois pelos holandeses. E aí, o que o Enem quer de você? A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo. Então, se você estudou literatura, com certeza, né? Você está fazendo seu dever de casa, estudando literatura, você vai saber que a primeira, que o modernismo é dividido em fase, na primeira, segunda e terceira, ali no século XX. E a primeira fase vai ser a fase de rompimento com as tradições. Então, vai ser a fase que a gente tem em relação ao conteúdo, em relação à forma, muitas inovações. Então, em relação à forma, a gente tem uma preocupação formal diferente da que vinha acontecendo na área poética ali na virada do 19 para o 20. Era uma preocupação muito formal no sentido de ter uma elaboração, um rebuscamento, um conteúdo muito específico e também uma forma muito trabalhada. Então, muita rima, muita sonoridade, muita forma fixa, e é tudo aquilo que o modernismo não vai querer. O modernismo fala, não, cada um tem que encontrar a sua forma de se expressar na língua, né? Então, eu não sou obrigada a escrever nesse modelo, porque às vezes o que eu quero falar não cabe nesse modelo, não cabe em determinadas sílabas. Eu preciso de mais sílabas, eu preciso de menos sílabas. A linguagem do dia a dia todo mundo entende, então eu não preciso usar palavras difíceis, palavras rebuscadas, eu posso usar palavras do dia a dia. Então, em nível formal teve uma grande mudança, e em nível também de conteúdo, né? Então, por exemplo, assuntos do dia a dia passam a aparecer, né, coisa que também não acontecia ali naquele contexto específico, né? Então, assuntos do dia a dia, assuntos frequentes, e muita ironia, muita crítica. Então, as formas de abordagem. Então, quer dizer, como é que essa descoberta vai ser abordada, né? Ela vai ser criticada, ela vai ser ironizada. Então, há um revisionismo, uma forma, um modo de olhar para o passado e falar assim, como que esse passado está sendo representado? É correto? Essa visão que a gente tem, será que não dá para representar de outras formas? Daí começa esse processo de re-representação, vamos dizer assim, das origens do Brasil, da formação, da colonização, da história do Brasil de modo geral, tá bom? E aí, né, na criação da identidade do Brasil, né? Qual é essa identidade que a gente tem, porque a gente tem essa que a gente quer ter? São questões ali que estão no modernismo. Então, a obra de Murilo Mendes situa-se nessa fase inicial do modernismo, cura as propostas estéticas, as propostas ali de estilo, né? Quais são os estilos, quais são as escolhas em relação à forma e ao conteúdo, as escolhas de escrita que vão estar acontecendo ali. Elas transparecem nesse poema. Então, ali, várias das questões que estavam circulando, que eram acreditadas, que eram defendidas pelo modernismo, elas estão nesse poema. E elas vão transparecer por um eu lírico. Quem que é o lírico? É a voz do poema, como se fosse o narrador. Uma narradora de narrativa, por exemplo, de romance, e o lírico é a voz do poema, né? Tem uma voz por trás. A gente não vai falar que é o poeta que escreveu o poema, claro que foi, né? Ele que foi lá e escreveu. Mas a voz que sai ali não necessariamente a voz dele, né? Ele pode criar vamos dizer assim, um personagem pra estar falando, e isso a gente chama de eu lírico, essa voz que fala no poema, tá bom?
E é isso que eu quero saber. Quais são as propostas estéticas do modernismo que aparecem nesse poema? Então, veja que eu preciso ter dois conhecimentos. Conhecimento extra-literário, extra-textual, na verdade, né? Que está fora desse texto, que é o conhecimento dos elementos defendidos pelo modernismo da primeira fase. E, de outro lado, eu preciso reconhecer alguma dessas características nesse texto específico. Então, é uma questão de interpretação e também de bagagem. Então, eu preciso saber o que estava no modernismo e está aqui. Se eu não souber os dois, eu não consigo resolver, tá bom? Porque não basta no texto, não basta ser uma característica do modernismo, tem que ter ambos. Então, vamos procurar a alternativa que traz ambos. Esse lírico, ele configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Então, as regiões são todas integradas, são todas unidas, é isso que o texto fala? Não, pode não ser, mas o texto não fala disso. O texto fala sobre a exploração, né? O ideal de nacionalidade em relação à exploração. Como que não tinha um anjo para proteger, então foi vir alguém, dominou, depois veio outro, alguém dominou. Então, essa constante vinda de pessoas e grupos de poder que vão dominar. Então, vem lá o Portugal, vem a Holanda, né? Então, eu não tenho uma integração de regiões, eu tenho uma exploração por outros lugares. B. Remonta ao colonialismo. Então, volta ao período colonial, ao período em que o Brasil era uma colônia, portanto, explorado. Assente sob um viés iconoclasta? Nossa, Jenny, que difícil. Difícil porque tem termos chaves na questão de vocabulário. Por isso que a gente sempre tem que estar buscando vocabulário. No dia a dia, tô pouco uma palavra, não sabe o que significa, já pega o celular e já coloca no dicionário, ou no Google mesmo, para você poder entender o que é essa palavra, né? E já ir formando assim devagar o seu repertório. É melhor do que você depois ter que sentar num texto e ler 1 milhão de palavras, né? Que você não vai acabar não assimilando. Então, assimile no dia a dia, né? Vai de pouquinho em pouquinho. E aí, o que é essa iconoclastia? Você estuda, né? Formalmente, você estuda na história, né? O que vai ser isso? Ele se refere a pessoas, grupos, enfim, tanto faz, que destroem símbolos, ou símbolos religiosos, imagens religiosas, ou símbolos mesmo, né? Coisas que representam grandes coisas. Então, a gente tem essa destruição. Então, destruição de imagens religiosas, né? Fisicamente, você pode, inclusive, ir lá e romper e quebrar mesmo uma estátua dentro de uma igreja, ou você pode ter essa coisa mais figurada, no sentido de não ser algo concreto. Você não vai lá quebrar uma imagem, uma escultura, mas você vai tentar de alguma forma destruir um símbolo que existe, algo que já tem algum valor instituído, você vai falar, não é bem por aí, e vai tentar romper com isso. É exatamente o que o texto faz, ele volta ao período colonial para destruir símbolos. Que tipo de símbolo? Por exemplo, o símbolo de Cabral, né? Então, como eu disse, imaginar essa ideia de que o Brasil foi descoberto, não, o Brasil foi explorado, o Brasil foi dominado, né? O Brasil foi ali o tempo inteiro tendo tudo seu retirado. A questão do anjo da guarda, né? O que é o anjo da guarda? É o anjo que guarda. Ele tá ali para guardar, para proteger, para cuidar. E esse índio não, esse índio não. Esse anjo não. Esse anjo ele vai embora, ele vai passear, igual o Zeppelin, que é um balão dirigível. No caso, ele foi embora, ele tá nem aí. Então, que anjo da guarda é esse? Desconstrói dele anjo da guarda também, né? Um anjo que deveria guardar, que não guardou nada, que desapareceu. Então, é exatamente o que eu tenho, a destruição de símbolos e também essa volta ao período colonial para falar desse colonialismo mesmo, dessa exploração do Brasil. C. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Então, ele traz aqui, ele reflete o sincretismo. Não, o sincretismo é uma característica do Brasil, é a mistura de religiões. Então, você tem ali, a gente tem aqui, né, não ali, vários povos, várias religiões convivendo, e é natural que algumas se misturam com as outras. Então, você tem uma pessoa que ela tem um pezinho aqui, um pezinho ali, então ela segue os princípios de uma religião, mas pratica outras coisas de outra religião, outros rituais. Então, a gente tem esse sincretismo muito grande, mas não é isso que o texto fala. O texto não é sobre isso, então não pode ser correta, porque não tem nada disso aqui. Falo do anjo, mas assim, né? Nem tem uma questão religiosa exatamente aqui. D. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Então, a gênese mesmo, início, né? Gênese na Bíblia, o início de tudo. Então, descreve esse início da formação do povo brasileiro. Gente, é isso mesmo, né? Falou do índio, falou do Cabral. Não, gente, mas não tá falando da formação do povo brasileiro, porque o povo brasileiro já estava aqui antes de Cabral, tá falando da colonização. Então, veja as palavras-chave, né? Então, fala da formação do povo brasileiro, fala da colonização do povo brasileiro. Então, não vai falar como ele foi formado. Foi formado, não foi formado, já tinha índios aqui, os índios eram o Brasil e pronto, acabou, não sabe formar nada. O povo brasileiro foi formado pelos índios, o português e o africano. Não é só isso também, né? Teve 1 milhão de outros povos que vieram, né? Os árabes vieram muito, os japoneses, enfim. Então, e aqui a gente também não tem nada sobre isso. Tem nada falando de formação. Tem falando de colonização. E, por fim, promove inovações no repertório linguístico. Essa alternativa é uma para a qual a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque é uma das grandes características, das principais características do movimento modernista. E isso é algo que está no enunciado, né? Uma característica, uma proposta estética do movimento modernista. Você fala assim, claro, é essa, porque eu estudei, minha professora sempre falavam. E você mesmo falou, já no começo do vídeo,
Mas lembra do enunciado? Ele solicita uma informação, uma característica do modernismo que aparece nesse texto. E nesse texto, especificamente, eu não tenho essa inovação do repertório linguístico, porque seria esse repertório linguístico? O vocabulário, por exemplo. Então, ele tem inovações, traz palavras novas, ele cria palavras novas, ou ele usa uma palavra com um sentido diferente? Não é exatamente o que eu tenho aqui. Ele desconstrói a imagem. Então, a gente tem o anjo da guarda, ele guarda o sentido, né? O anjo da guarda ficou ótimo. Ele guarda o sentido que é peculiar a essa palavra mesmo, que é o sentido de guardar. O que ele fala ele destrói o símbolo, não a palavra em si. A palavra tem o mesmo significado. O anjo da guarda, ele deixa de guardar. Ele não tem um comportamento que está associado, geralmente, que é aquilo que se espera do anjo da guarda. Então, eu não tenho aqui nesse texto, não é o que se ressalta, não é essa inovação do repertório linguístico, tá? Não tem nada de assim, nossa, super diferente, que fala, foi ele que fez, só ele que inovou. Então, não tem, nesse texto não fica tão claro isso, não é o que se destaca. O que se destaca aqui vai ser justamente essa crítica, nessa volta ao passado para criticar, para fazer uma ironia, tá bom? Então, tem uma questão, aliás, uma característica que é do modernismo, né? Você olhar como as coisas são criadas, você desconstruir, né? Desconstruir a tradição, desconstruir o modo como as coisas vêm vindo, né? Então, falar, olha, não é bem assim, vamos mostrar esse outro olhar, vamos ver como as coisas são de verdade, por um outro ponto de vista, um ponto de vista mais brasileiro, menos metropolitano, né? Menos português. E é isso, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvidas, comentem aqui embaixo. A gente recomenda sem nenhum problema. E até a próxima.